Mais uma EBD, mais um domingo, né? Vamos ajustando aí a nossa vela, ajustando aí a direção para a gente voltar à vida normal, né? Então, eu vou continuar a aula do Bruno. Ele estava na aula na aula 14, lição 8. Eu vou fazer a parte B hoje, tentar fazer aqui com vocês. E para a gente começar, eu peço, escolher aqui um irmão bem bonito. Arthur, por favor, você pode orar para a gente, meu irmão? Para começar? Amém. Então, meus irmãos, a continuação da aula do Bruno e o tema que está sendo abordado é sobre... A gente vai falar um pouco hoje a partir da página 124. O Bruno terminou ali na página 123 e a gente vai para a página 124 do nosso manual, que seria o ponto de vista bíblico sobre... O ponto de vista bíblico sobre provações e tentações. Então vou falar sobre um assunto que tem que é necessário e tem muito a ver com a nossa vida. Não que eu diga que os irmãos estejam todo o tempo passando por tentações e provações, mas se os irmãos são parecidos comigo, nós passamos na nossa vida por várias situações em que nós somos provados e que nós somos tentados também. E aí nós vamos tentar diferenciar nesse primeiro momento. O material faz uma diferença entre provação e tentação. Logo em seguida ele vai traçar algumas diretrizes com relação a em que áreas da nossa vida ou que momentos da nossa vida essas situações podem vir a acontecer. E ele trata bem, principalmente quando fala de tentações. E lá no final a gente vai conversar um pouco também sobre algumas estratégias. Até ele usa essa definição para que quando nós estivermos passando principalmente por tentações, a gente possa desenvolver algumas práticas que nos levam ainda que passemos por tentações, ainda que venhamos a cair, nós precisamos e devemos, enquanto cristãos, voltar, pedir perdão, se arrepender e retomar a nossa vida cristã. Então, meus irmãos, o Bruno deve ter falado com vocês nas últimas aulas, e a gente precisa sempre falar sobre isso. Há princípios que são elementares ou são fundamentais para que a gente possa passar por esses momentos de provação e tentação. Então, eu lembro sempre da minha juventude, e muitos irmãos devem ter passado por isso também. Normalmente, quando a gente estuda na escola, ou estuda na academia, não na academia, mas na academia, né, lá na escola, né, eu lembro bastante que a gente usava um livro que se chamava Fundamentos da Física, né, ou Princípios da Física, né? E lá dentro desses fundamentos era sobre esses fundamentos ou sobre esses princípios que eles desenvolviam as várias teorias da física, os vários exercícios que a gente tinha que fazer para que a gente pudesse estar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre aquele determinado princípio. Então ele falava, princípio lá da ação e reação, ou quando falava lá de uma lei. Então ele falava isso em cima de alguém que pensou em algum tempo, afirmou aquilo, comprovou aquela lei, e a partir dali ele definia ou dava algumas fórmulas sobre aquele determinado assunto. Eu lembro bem, né? Lá na cinética, na mecânica, né? Então há princípios que estão arraigados ali naquele material ou naquele conteúdo. Da mesma forma, meus irmãos, para a nossa vida cristã, existem os princípios que foram falados pelo Bruno aqui antes, que são fundamentos sobre os quais a nossa vida cristã deve ser construída, né? E esses fundamentos estão definidos e muitos estão de forma muito cristalina na palavra.
e nós, enquanto cristãos, não podemos deixar de olhar para esses fundamentos, olhar para esses princípios e aplicá-los na nossa vida. Então, o que ele vai fazer hoje, falando sobre e tratando na nossa vida e nos confrontando com as provações e as tentações, é justamente isso. Que nós precisamos, com esses princípios da palavra, atacar aquelas situações em que nós passamos e entender, não só atacar, mas entender quando nós estamos passando, algumas vezes por provações e quando nós estamos sendo tentados pelo tentador, né? Pelo inimigo. Tá? Então, o autor, ele coloca o texto aí, sempre aquele texto-chave onde está na classe, que diz: todos, inclusive você, enfrentarão provações ao longo da vida, neste mundo. Satanás procura enganá-lo, tentando-o para que você confie na sua sabedoria, viva de acordo com os seus sentimentos egocêntricos e satisfaça os desejos da carne. A vontade de Deus, porém, é que você seja mais que vencedor em todas as provações, para a honra e glória dele. E ele dá alguns textos base. Eu vou pegar o primeiro texto e hoje eu vou coordenar aqui a leitura. Então, se vocês, provavelmente, aqueles que já estão fazendo as leituras, são várias leituras que nós temos, mas nós vamos usar o primeiro texto, que é o texto de Gênesis 13, de 1 a 6, que vai dizer o seguinte: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então, começa logo com a tentação de Eva lá no Éden, e ela, acompanhada de Adão, né, acaba caindo na tentação da serpente. Tá certo? Então, ali, logo no início, no Gênesis, no princípio, nós já vemos e já podemos perceber que a tentação é uma coisa que existe bastante tempo. E por conta da tentação e da queda na tentação é que nós hoje estamos aqui, não diria por conta da queda, mas nós estamos aqui tendo que conversar sobre tentação e sobre como resistir à tentação. Né? Se não tivesse se ela naquele tempo não tivesse caído na tentação da serpente, aí nós vamos identificar aqui durante a aula algumas coisas que são características quando nós estamos passando por tentações, tá certo? E como, quem sabe, nós conseguirmos, baseados na nossa fé, baseados no nosso Deus, baseados no que nós estamos fazendo, em quais princípios nós temos construído a nossa vida cristã, é que nós conseguiremos reagir de melhor forma diante da tentação. Então eu botei uma marca ali, de vermelho, sempre, Satanás procura enganá-los, tentando para que você confie na sua sabedoria, viva de acordo com os seus sentimentos egocêntricos e satisfaça os desejos da carne. Meus irmãos, esse é o resumo do que aconteceu com a Eva ali. Satanás, o tentador, e com certeza ele estava ali, ele fez o quê? Ele enganou a Eva com uma conversa. A Eva caiu na conversa, na verdade, ela caiu na tentação, porque ela olhou para a árvore e disse: não, mas isso aí deve ser bom, né? E ela agiu, ela teve a atitude que ela foi lá, pegou, e dali em diante, por quê? Porque ela queria ser igual a Deus, ela queria satisfazer a si mesma, naquele desejo dela. E aí, automaticamente, o restante da história a gente já conhece. Então, a primeira coisa que são os pontos de vista a diferença entre provações e tentações. Então, a provação ela é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo, obedecendo a palavra de Deus, honrando a Jesus e honrando a Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, aqui a gente já vai diferenciar rapidinho o que é uma provação do que é uma tentação. Para que quando nós estivermos passando por essas situações, nós possamos olhar e dizer, opa, isso aqui é uma provação. Opa, isso aqui eu estou sendo tentado, né? Quando eu era pequeno, às vezes eu fazia algumas coisas, eu irritava mesmo, né? E aí a mamãe dizia, rapaz, mas esse menino é muito atentado, né? A gente tem muito que é justamente isso, fica provocando, fica instigando. A menina atentado. Mas a aprovação não, meus irmãos. A aprovação ela é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Deus. Então, quando você estiver passando por alguma situação em que você está sendo provado, lembre sempre disso. A aprovação ela vai te fazer com que você se torne mais semelhante a Cristo. E nós vamos usar o texto aí no qual está baseado, o texto de Jó. O texto de Jó 23:10, que vai nos dizer o seguinte. Lá no livro de Jó 23:10, ele vai falar o seguinte para a gente. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. E durante aqui o desenrolar da nossa lição, vai ter alguns textos, principalmente um texto lá no Novo Testamento, que ele vai falar um pouco sobre o ouro, né? E como é que o ouro é provado, né? E depois do que ele é provado, como é que ele está, ou como é que ele fica purificado. Então, todas as vezes, ou há situações em que nós passamos por provações, como Jó passou, e o texto aqui, chave, ele é baseado na vida lá do que aconteceu com Jó, em que todos conhecem aqui a história do que aconteceu com Jó e como ele foi provado. E ainda assim, passando por todas aquelas situações, Jó não disse ou não falou nada contra Deus. Ele entendeu que tudo aquilo que ele estava passando naquele momento provinha de Deus. Era Deus tratando Jó e fazendo com que ele se purificasse mais. Para nós hoje, a ideia de provação é que quando nós estejamos passando por uma situação de provação, nós façamos o quê? Nos pareçamos mais com Cristo. E aí, o material é muito bom, porque o que ele vai fazer? Ele vai nos fazer perceber que se nós não estivermos sobre os fundamentos corretos, quando nós passamos por provações, nós acabamos fazendo o que não é o correto, ou desobedecendo, ou deixando aquela oportunidade de nós nos parecermos mais com Cristo. Então, meus irmãos, um ponto central aqui, um ponto crucial é que as provações, elas sempre provêm de Deus. As tentações, não. Então, sempre façamos essa diferença. E ele vai reforçar isso, é muito bom porque ele reforça isso no material. Todas as provações que nós passamos, elas vão servir para que nós passemos por elas e da forma como nós venhamos a reagir diante dessas situações, tá certo? Vai fazer com que nós nos cheguemos mais a Cristo ou nós façamos como aconteceu com Eva e com tantos outros na palavra, e que nós vamos passar aqui pelos textos, que diante de alguma situação, elas preferiram não se parecer mais com Cristo. Preferiram fazer o quê? Satisfazer a sua própria carne, satisfazer a sua própria cobiça, satisfazer a sua própria soberba, satisfazer a sua própria concupiscência. Então, a primeira diferença que nós temos que fazer aqui, em cima do texto, é essa. A provação ela vem ao cristão para que o cristão se pareça mais com Cristo. No entanto, a tentação ela é uma solicitação, ele coloca bem interessante, a tentação é uma solicitação para fazê-lo desobedecer a palavra de Deus. E quando ele diz fazê-lo, a nós. A tentação ela vem diante de nós para que nós olhemos para a palavra e façamos completamente ao contrário. Isso é a tentação. Por quê? Porque ela faz com que nós tendamos a satisfazer os nossos desejos. E aí, olha, gente, esse ponto, eu acho que eu destaquei ali, ó. Ela nunca tem origem em Deus. A tentação, ela nunca tem origem em Deus. Ela sempre tem origem ou na minha carne ou no tentador. Tá certo? Ou em Satanás. Então, a gente tem que sempre estar ligado nisso. A tentação sempre vai nos fazer ou nos levar a desobedecer algum daqueles princípios ou algum daquelas eu vi aqui num texto muito interessante, inclusive, que ele dizia que o que está na palavra serve como algumas cercas, né? Alguns limites para a gente.
Isso são esses princípios que são definidos. E automaticamente, o que a tentação ou o tentador nos faz? Ele nos faz passar esse limite. E quando nós saímos dessa segurança, ou quando nós saímos dessa cerca, há consequências, e ele vai falar aqui algumas consequências durante a aula. Então, a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos ficar bem atentos e bem ligados é justamente que a tentação, ela sempre vai te fazer desobedecer a palavra. Agora, assim, um outro ponto, a gente vai falar mais um pouco, mas eu já vou dar um spotzinho aqui, é que a tentação, ela sempre nos leva a desobedecer a palavra. Mas se eu não conheço a palavra, eu muitas vezes nem sei que eu estou desobedecendo. Então, só o fato de eu não conhecer os princípios, não estou dizendo aqui, aí os irmãos assim, né, nós temos aqui, graças a Deus, irmãos bem, não estou dizendo aqui que você vai ser inocente porque você não conhece. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que entre cristãos, e não é para ser o padrão, tem muita gente que não conhece a palavra, e por não conhecer a palavra, quando é tentado, acaba caindo em tentação. Não sabendo qual é o limite, não sabendo qual é o cercadinho ali em que eu estou protegido, né? Então, meus irmãos, a tentação, ela sempre vai nos fazer desobedecer a palavra de Deus. Ela sempre vai nos fazer ir desacordo ao que Deus nos diz. E ela nunca tem origem em Deus. Ela tem sempre origem ou na minha carne ou no nosso inimigo principal, que é Satanás. Tiago 1, 13 a 15 diz o seguinte. Tiago 1, 13 a 15, eu peguei esse texto para a gente usar. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Quando eu li esse texto, eu falei, que associação. Que texto que nos dá a verdadeira noção sobre o que é você cair em tentação, né? Você estar diante de uma tentação e acabar caindo naquela situação. Por quê? E a associação é muito interessante. Uma gravidez humana, ela leva 9 meses, né? Então é um processo, né? Há um crescimento de um bebezinho, ele vai, né, criando os tecidos, ele vai crescendo. Da mesma forma que ele faz a associação. O que ele diz no verso 13, que é crucial? E no verso 15 também. Ele diz, olha, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E no 15, o que ele fala? A cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. Então ela passa aquele tempo e automaticamente, após eu pecar, a morte, gera a morte na minha vida. Então olha só, gente, a tentação nunca vem de Deus. E a tentação, quando ela gera pecado, ele não está dizendo aqui que quando você cair em tentação, você vai pecar. Porque se você estiver sabendo quais são as cercas, quais são os princípios que devem ser aplicados naquele momento de tentação, você vai conseguir vencer a tentação. E é o que nós vamos escutar aqui várias vezes. Ele vai dizer, olha, não vai ter tentação tal que você não consiga suportar e que Deus lhe dê esse suporte, esse escape, né? Esse escape. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ó, toda vez que você começa a escutar a cobiça da carne, você deixa isso passar um tempo dentro de você, criar raízes, você normalmente dá a luz ao pecado. Então, eu falei, não, põe ênfase no 13. 13 está dizendo pra gente, ó, Deus não nos tenta. Entendeu? Mas o 15 também nos dá um alerta, olha. Quando você passar por tentação, não deixe que isso se prolongue, não fique flertando com essa tentação. Porque você provavelmente vai dar a luz ao pecado. Já no ponto C, ele vai dizer, em qualquer circunstância, as solicitações dos seus sentimentos egocêntricos e dos desejos da carne são usados por Satanás como tentação para incitá-lo a pecar. É o que a gente vê lá no texto de Gênesis, né? Satanás vai usando aquela situação diante de Eva e lá no final ela acaba caindo na tentação de Satanás. Em contraste total, a mesma circunstância é usada por Deus como um teste para fortalecido à medida que você obedece à palavra.
E eu coloquei ali em maio, eu destaquei ali, ó, à medida a que você obedece a palavra. Eu gosto sempre de trazer aos irmãos e aplicar à nossa vida o quanto que eu conheço ou o quanto que eu estou envolvido com a palavra, para que à medida que eu conheço a palavra, eu não caio nessa tentação. Ou eu tenho deixado a palavra um pouco de lado, não tenho escutado o que a palavra me diz, não escuto quais são os princípios que são colocados, e automaticamente, quando eu estou diante da tentação, eu caio. Então ele está dizendo aqui, ó, como é que você reage quando você está diante da tentação? Essa é uma pergunta que tem que falar aos nossos corações sempre. Como é que eu tenho reagido quando eu estou diante da tentação? Será que tem acontecido aquilo ali comigo? À medida que eu obedeço a palavra, eu me fortaleço para passar por esse teste? Ou não? Ou como eu estou tão distante da palavra, eu nem muitas vezes não sei como reagir diante da tentação e acabo caindo, tá certo? E o final lá diz, diante de cada circunstância, é você quem determina se vai permanecer firme na fé e agradar a Deus, ou se vai ceder à tentação e agradar a si mesmo. E aí? Como é que nós temos reagido diante das tentações que têm chegado? Será que eu tenho tendido a agradar a Deus, ou será que eu tenho tendido a agradar a minha carne? Agradar aquilo que me traz prazer. Muitas vezes agradar aquilo que é mais fácil. Né? Às vezes a gente quer o mais fácil. Né? Porque o mais fácil é mais fácil. Né? Não tem dificuldade, você não precisa ter um tempo disciplinado com Deus, você não precisa estar trazendo sempre a mente, você não precisa parar para decorar a palavra. Né? Você não precisa isso que ele vai mostrar daqui a pouquinho, que é necessário na nossa vida. Né? Então, é mais difícil, meus irmãos. Eu confesso aos irmãos, e eu acho que alguns aqui devem saber, outros não. Pode ter gente que tenha mais facilidade, mas hoje eu tenho mais dificuldade de gravar um versículo do que quando eu era mais novo. Tenho mais dificuldade. Então, para mim, já vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. No entanto, eu preciso dele para que eu possa reagir diante da tentação com a ajuda do Espírito, e é um outro ponto que nós vamos conversar daqui a pouquinho, para que eu possa passar por aquela tentação. Então, como é que eu reajo diante da tentação? Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, a gente precisa ficar bem ligado. É algo que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. E eu vou usar o texto de 1 Pedro 5, 8 a 9, que diz o seguinte: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, meus irmãos, desculpa. Você vai passar por tentação, eu vou, todos nós vamos. Mas nós precisamos resistir ao tentador. Ele fala aqui, resista bem claramente, ao devorador. Resista ao diabo. E para resistir ao diabo, meus irmãos, você tem que estar bem fundamentado. Bem fundamentado. Porque quando você não está bem fundamentado, ele pode aplicar o que ele aplicou lá na Eva. E aí a gente acaba caindo naquela tentação. E nós somos bombardeados diariamente por uma série de tentações. Então, aonde é que nós estamos colocando a nossa base, o nosso fundamento? Eu vou só usar um texto, eu não ia, mas vou usar o texto de Tiago 4, 7 e 10 também, para a gente fazer um contraste a quando a gente precisa resistir ao diabo. No texto de Tiago 4, 7 e 10 ele vai falar: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele foge de nós quando nós nos submetemos a Deus. Nós conseguimos resistir ao diabo quando nós nos submetemos a Deus. Enquanto eu não faço isso, e aí, meus irmãos, submissão, ela é um assunto que tem que estar todo o tempo na vida do cristão. Submissão é submeter-se ao que a palavra nos dá como princípios. Não tem muito para onde correr.
Ainda que a minha carne queira que eu faça diferente. Mas eu preciso submeter, eu preciso me colocar diante de Deus e dizer, Deus está me dizendo, Ele me diz claramente, Cédric, você não pode fazer isso, você não deve adulterar porque isso é pecado. Mas a gente tem tirado muito o pecado, eu não digo a gente, mas assim, essa cosmovisão contemporânea de que o pecado é algo que não tem muito a ver, né? A gente não pode falar nem muito em pecado hoje em dia, né? O pessoal já se sente um pouco, não, pecado, ofendido. Mas ele está dizendo aqui, olha, submetam-se a Deus, que Ele vai os ajudar a resistir ao diabo. E aí o texto, aproxima-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Na sexta-feira, na nossa, eu vou usar aqui só pegando o gancho, no nosso culto de oração, nós falamos um pouco sobre a tristeza, que no primeiro momento é dura para o cristão, mas que logo em seguida gera o quê? Gera fruto de arrependimento, e aquele arrependimento vai fazer com que... E aí o texto vai nos falar que vai gerar uma série de coisas boas, e era aquilo que Paulo identifica lá em 2 Coríntios, que aconteceu com os irmãos da primeira carta dos Coríntios, que estavam numa vida dissoluta, uma vida cometendo pecados terríveis. A carta veio, bateu neles, os confrontou, e aí eles têm notícias de que aquela confrontação, Paulo tem as notícias de que aquela confrontação, num primeiro momento, gerou o quê? Gerou tristeza, mas ao mesmo tempo, aquela tristeza era uma tristeza que vinha de Deus, e automaticamente, como aquela tristeza foi uma tristeza que vinha de Deus, ela causou naqueles irmãos o quê? Arrependimento e mudança. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Quando eu me deparo com a tentação e eu caio na tentação, ou quando eu me deparo com a tentação e resisto à tentação, é muito quanto que eu conheço ou quanto que eu estou comprometido em fazer e obedecer e me submeter a Deus. E nós temos passado por tempos em que as pessoas não gostam muito da ideia de se submeter a Deus. Elas não gostam muito da ideia de obedecer. Né? Se criou um conceito muito errado de que tudo é relativo. Deus, Ele é absoluto. Ele é absoluto nas suas colocações. Ele é absoluto nos seus princípios. E Ele requer de nós uma adoração absoluta. Uma busca por santidade integral. Então, esse é um tempo para que, se você ou eu ou qualquer um irmão, se nós estivermos passando por tentações, nós precisamos estar com os nossos fundamentos em Deus, ou melhor, os nossos fundamentos na palavra dele. Então, sempre devemos lembrar disso. Então, vamos avançar para a gente não demorar muito. Vou só voltar aqui, meus irmãos, porque eu acabei não falando ali do final. É você quem determina se vai permanecer firme na fé e agradar a Deus, ou se vai ceder à tentação e agradar a si mesmo. É você que determina, né? Eu tenho Pronto, eu queria lembrar, tá aqui anotadinho. Há um ditado que diz assim, não tropeçamos em montanhas, e sim em pequenas pedras. Nós não tropeçamos em montanhas, e sim em pequenas pedras. A tentação na vida da gente, às vezes, é uma fagulhazinha. Que ali ele começa, e você começa a flertar com aquilo, e dali em diante, meus irmãos, é uma pequena fagulha que faz você tropeçar. Por quê? Porque a montanha, se você tropeçar numa montanha, é mais complicado. Então, assim, como é que está a nossa vida no sentido dessa preocupação em obedecer a Deus? Obedecer ao que Ele diz a nós. Vou avançar aqui. Vou avançar com tudo aí. Então, Deus e as provações. Então vamos falar um pouquinho de provação e depois a gente vai falar um pouquinho de tentação. Deus prova os indivíduos. Ele também prova grupos de pessoas. Deus prova o justo e o perverso. E Ele usa provações para lapidar o seu povo. Daniel 3,17 diz o seguinte. Há algumas histórias na Bíblia, alguns testemunhos de irmão na Bíblia que são muito bons. Um deles é Daniel sob provação. Que ele diz o seguinte em Daniel 3, 17 e 18. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei.
Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos deuses, nem adoramos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eles passaram por uma provação de fogo, inclusive, né? Prova de fogo, né? Porque eles iam ser queimados na fornalha. Inclusive, eles foram jogados lá, não é verdade? No entanto, eles fizeram as duas coisas. Eles foram obedientes quando eles não adoraram ao que estava sendo mandado adorar. E ao mesmo tempo eles disseram, olha, pela nossa obediência, Deus vai nos honrar, no sentido de, ainda que ele não nos livre aqui, ele vai olhar e vai dizer, realmente, os meus servos eles foram queimados, mas eles não adoraram o Deus lá do rei. Bem como se ele nos livrar, ele vai estar bem dizendo, eu sou o Deus desses rapazes aí. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, meus irmãos? Ele está dizendo claramente, quando nós passamos por provações, em algumas situações, é o nosso Deus que nos coloca ali. Porque, como ele falou, ele prova os indivíduos, ele também prova grupos de pessoas. E os grupos de pessoas é bem interessante, porque ele vai falar, na parte, no texto que se vocês observarem, onde ele coloca, ele prova os grupos de pessoas, nós temos aí o texto de Êxodo 16:4, Deuteronômio 20, que é quando ele vai fazendo provas, vai provando o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. E eu escolhi, deixa eu ver se foi nesse daqui que eu escolhi, Lucas. Não, vou pegar aqui, né? Deus prova os indivíduos, em Lucas 22, 31 e 34, que diz o seguinte: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você me negará. Você negará que me conhece. Então, quando Simão Pedro, aqui Pedro, né, passa por essa situação, Satanás ele foi tentar Pedro. E quando ele tenta, eu não vou falar do que aconteceu porque os irmãos conhecem, mas Pedro não resiste àquela tentação, naquela situação. E ele acaba caindo. Mas o que ele está dizendo aqui? Que Deus ele prova algumas pessoas e algumas pessoas reagem àquilo da primeira parte de forma diferente diante das provações que são trazidas até ela. Que é o caso de Pedro nessa situação aqui. Deuteronômio 8:2 vai dizer o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se seriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Isso aqui é quando Deus prova o grupo de pessoas, quando ele está testando as pessoas. Então ele conduziu o povo por aquele tempo no deserto para provar ou testar, para ver qual seria a situação ou qual seria a reação deles diante do que eles passaram ali. E nós conhecemos a história. O povo de Israel, e nós temos escutado isso, e esses ciclos se repetem depois lá nos Juízes, mas lá no deserto eles foram provados e foram reprovados, né? E foram reprovados. Né? Há várias situações em que o povo, e ele vai falar aqui, que o povo passa por provas, e eles acabam reagindo ou não agindo da forma que Deus espera que os seus servos reajam. Né? Jó 23:10, pensando quando Deus usa essas provações para lapidar os seus povos, ele vai repetir o que ele disse lá no início, né? Quanto ao ouro, ele prova para que a gente possa ser lapidado, para que a gente possa ser melhorado. No ponto B, eu vou só avançar para o ponto B, as provações de Deus têm o propósito de fortalecer o seu compromisso de segui-lo e de obedecer a sua palavra a qualquer custo, para o seu benefício e ensino. Romanos 15:4 diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa... Meus irmãos, que versículo! Romanos, se você está aberto, Romanos 15:4. Olha só, porque tudo que foi escrito no passado, claro, que estavam falando lá do Velho Testamento, mas hoje nós temos a Bíblia completa, foi escrito para nos ensinar.
As provações de Deus têm o propósito de fortalecer o meu compromisso e de obedecer. Quando eu olho para o que está escrito no passado, ou os princípios que nós falamos aqui inicialmente, tudo que está colocado ali é para o nosso ensino, é para que a gente aprenda. Para que quando passemos por essas provações, nós possamos entender quando é uma provação e quando é uma tentação. Mas o que nós temos deixado de mão? Os princípios. Nós temos deixado de mão o que foi ensinado no passado. E aí, automaticamente, quando a gente deixa de mão o que foi escrito no passado, nós não conseguimos fazer o que o versículo fala aqui, nós não conseguimos manter a nossa esperança. Então, Romanos 15:4, ele vai dizer justamente isso para a gente. Olha, fiquem ligados, prestem atenção no que foi escrito e usem isso para que isso sirva para a esperança de vocês, ou para que a esperança de vocês não seja debelada, tá certo? O Antigo Testamento, ele registra exemplos de como Deus provou seu povo a respeito da obediência. E há textos magníficos dentro da palavra, a palavra toda é magnífica, né? Mas alguns textos que são magníficos quanto a provas. O texto de Gênesis 22, de 1 a 19, é um texto longo, mas é o texto da história de Abraão e Isaac. Né? Que prova. Né? Isaac ali com Abraão, e Abraão faz o quê? Ele vai até o final, e Deus no final providencia o cordeiro. Ele estava sendo provado ali, até onde ele iria, e provado por Deus. Certo? Vamos lá. Esta mesma ênfase em obediência a Deus é registrada na vida de Jesus. O que está registrado ali em Filipenses 2, de 5 a 8? E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nós percebemos que Jesus, quando ele foi tentado, e ele, em tudo aquilo que ele foi tentado, ele nunca pecou, e nós sabemos disso, tá certo? Nos mostrando que é possível resistir desde que você esteja alicerçado no que é correto. Mas ele está dizendo aqui para a gente, olha, Jesus nos deu uma prova de obediência a Deus. Vocês também podem obedecer a Deus. E ele faz alguns registros em outros textos aqui sobre a vida daquelas pessoas que o seguiam e que foram provadas. E provas, meus irmãos, duras. Há um livro, eu acho que é eu não sei se é John Knox ou John Fox, eu acho que é John Knox, que é meu Deus, os Mártires. O livro dos Mártires, eu acho que é isso, eu acho que é o livro dos Mártires. E, meus irmãos, há registros naquele livro, eu acho que ele já está disponível em PDF, de martírios terríveis. Provações que aqueles irmãos nossos passaram e não deixaram de nem desobedecer a Deus, mas passaram por aquela situação. A gente não precisa ler o livro dos mártires, mas o martírio de Estevão, que ele registra aqui. Foi terrível, meus irmãos. Eu penso assim, a gente tenta pensar, mas, meus irmãos, morrer apedrejado deve ser terrível. Deve ser uma coisa terrível. Né? Terrível. Primeiro que eu acredito que não deve ser rápido, dependendo da pedra, né? Terrível. Isso é uma coisa terrível. Né? E aquele irmão passou por tudo aquilo. Né? Passou, porque ele entendia que ele estava sendo provado por Deus. Então, há sofrimento também na vida do cristão. Há provas, muitas vezes, que não são provas fáceis. Não são provas fáceis. Muito obrigado, irmãos. Obrigadão. O chamado de Paulo, ele também fala aqui sobre o chamado de Paulo, que não foi muito fácil tudo que Paulo passou. Né? Não foi fácil. Depois da conversão, né, onde há aquele encontro, a vida dele, meus irmãos, a vida, assim, eu tenho essa experiência, né? É muito engraçado quando a gente tem essa, não a experiência de Paulo, né, meus irmãos? É a experiência de quem sabe naufragar. É terrível. Entendeu? É um desespero. É um desespero. Eu passei por uma situação nos rios da Amazônia, né? Parece assim, né, que eu já naveguei muito, mas já naveguei um pouco. E a minha mãe, minha avó, minha tia, todo mundo no mesmo barco. Meus irmãos, quando o negócio começou a pegar, era crente, graças a Deus, a boa parte dos que estavam lá eram crentes. Meu irmão era crente orando, era crente se ajoelhando, era todo mundo entregando a vida a Deus. Entendeu? Meu pai correu pro leme lá na frente e foi um desespero, porque o barco
Tava para afundar. Uma ponta assim, tava tudo normal, todo mundo cantando, e né, uma viagem, um passeio de família. Quando a gente dobrou uma ponta, deu um vento, meus irmãos, o barco batia, e a minha avó se jogou no chão, minha mãe orava, tava todo mundo junto, e horas ia morrer, pelo menos já ia chegar no céu cantando. Mas assim, o desespero é grande. Paulo passou por isso, como missionário. Desespero, pense, meus irmãos, terríveis, perseguição, que a gente não imagina passar. Mas mesmo assim ele entendia que aquilo era o chamado, eram as provas que ele precisava passar e está registrado na palavra. Tá certo? Então, Deus usa muitas provas para nos ensinar, para nos... não é burilar, não queria usar burilar, eu queria usar nos... A gente faz com fogo no ouro, para nos purificar. Ô, pastor e a minha mulher aqui do meu lado também. Purificar. Para nos purificar. Para nos levar a depender muitas vezes mais dele. Então, há situações em que as provações de Deus servem justamente para isso. E outras, claro que os irmãos têm outras situações que os irmãos já passaram, com certeza. E no final lá, Deus proibiu os homens de colocar à prova, a sua pessoa e o seu caráter. Deuteronômio 6,16 vai dizer o seguinte: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Aí você pode anotar aí do ladinho, ver Êxodo 17. Que o que acontece lá, eles põem à prova lá em Êxodo, e aqui Deuteronômio está lembrando que quando eles puseram Deus à prova lá, Deus vai dizer, poxa, vocês me puseram à prova, tá ok, então ninguém vai entrar lá na terra. Então não ponham Deus à prova, não façam o caráter de Deus à prova, ou o que ele disse a nós, não duvidem, não desobedeçam. A menos que ele mesmo solicite, como os irmãos conhecem o texto de Malaquias 3,10, não precisa nem repetir aqui, né? Em que Deus diz, olha, no final ele diz, olha, e me ponham à prova. Então ali ele está dando provas disso. Hebreus 3, de 7 a 11 também vai falar isso. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os seus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então não vamos cair como esse povo, na esparrela de fazer ou tentar colocar o nosso Deus à prova. O homem tenta a Deus quando se esquece das bênçãos que ele concedeu no passado e da ação divina em seu favor, quando endurece o seu coração e falha em viver segundo a palavra. É importante lembrar que Deus disciplinará aqueles que o tentam, porque tentar ao Senhor é em si um ato de desobediência e incredulidade. Então, quando nós tentamos ao nosso Deus, nós estamos dizendo muitas vezes que nós não cremos nele. Estamos dizendo muitas vezes e sendo desobedientes. E a desobediência, meus irmãos, ela tem consequências. É isso que ele está dizendo aqui. 1 Coríntios 10, no versículo 9. Só um momentinho. 10, 9. Vai dizer o seguinte: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. É uma outra passagem interessante sobre quando o povo, lá no Antigo Testamento, põe Deus à prova. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Deixa eu passar mais um. Deus promete socorrer o seu povo por meio de qualquer dificuldade. As Escrituras afirmam que Deus nunca permite uma tentação que esteja além daquilo que um filho seu pode suportar. E ele sempre proverá uma maneira para evitar o pecado. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar, meus irmãos. Ainda não houve tentação que a gente não pudesse suportar ou que Deus não nos desse o escape. E algumas vezes o escape não estar ali. É ir embora daquele lugar.
É não estar naquela situação. Não se colocar naquela situação. Né? Então, quantas vezes nós nos colocamos em situações que são propícias para nós cairmos em tentação. Né? Então, se nós temos situações em que pode haver uma tentação e essa tentação nos levar à queda, é melhor não estar aí. É melhor não estar perto daquilo ali. É melhor estar distante. E se nós estivermos e não temos para onde correr, nós devemos estar firmes e arraigados na palavra para que nós possamos vencer aquela tentação com a ajuda do Espírito. Tá certo? E aí então nós entendemos bem a provação, né? Que é uma coisa que vem de Deus e como nós reagimos diante disso. Agora nós vamos ver a verdadeira natureza de Satanás, já indo para o ponto Satanás e as tentações a satisfazer o eu, né? Vai dizer o seguinte: a verdadeira natureza de Satanás é tentar. E ele vive para nos devorar. Satanás é o devorador. E a natureza dele ele é um atentado mesmo. Ele está ali para te atentar, para tentar fazer com que você caia. Por quê? Porque ele é também o devorador. Ele já é ele é derrotado, ele está derrotado, ele foi derrotado. No entanto, ele faz com que ele está aí ao derredor como um devorador, tentando fazer com que nós caiamos na tentação. Então ele está dizendo assim, essa é a natureza. E aí automaticamente, como ele sabe que a nossa carne ainda está aqui, o que ele faz? Ele ataca justamente onde muitas vezes nós temos um calcanhar de Aquiles, né? Onde nós muitas vezes não estamos muito atentos. Como príncipe desse mundo, Satanás usa 3 atrações do mundo, que é a concupiscência da carne, que é a satisfação dos desejos pessoais e viver dirigido pelos próprios sentimentos, a concupiscência dos olhos, a cobiça, a ganância, o desejo de possuir mais e a soberba da vida, que é o viver egocêntrico, como está registrado lá em João 2,16. E tudo isso que ele usa, essas três situações que estão destacadas ali, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, ele usa essas 3 atrações que o mundo nos dá muitas vezes para nos tentar. E em algumas situações nós acabamos nos deixando engambelar, né? Nos deixando levar a cair nessas tentações que são bem descritas ali. Muitas vezes é o que nós estamos olhando, muitas vezes é aquilo que nós estamos querendo, tá certo? E muitas vezes é aquilo que nós estamos cobiçando ou desejando. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas três situações na nossa vida, ou com essas 3 atrações. Tá certo? Porque elas normalmente não levam somente a nós nesse tempo, mas levaram muitos homens de Deus também no passado, que está registrado na palavra, a cair na tentação e não conseguir resistir. Por quê? Porque eles não estavam atentos a isso. Satanás ele tem algumas estratégias, ele tem alguns propósitos. Ele tem esforços diabólicos para nos seduzir, para nos afastar da devoção a Jesus Cristo, para que nós satisfaçamos a nossa cobiça e os nossos desejos egoístas. Então, hoje, meus irmãos, mais do que nunca, só se facilitou muita coisa. Mas Satanás ainda usa as mesmas estratégias que ele usava há muito tempo e muitos ainda acabam caindo nessas mesmas estratégias. Quando ele nos tenta com coisas que aparentemente nós não cairíamos. E ele vai lá, nos tenta, e aí a gente dá a oportunidade à carne ou aquele desejo que nós já temos e acabamos caindo naquela tentação. Ele estava aqui, o autor ele é muito direto quando ele faz essa abordagem. Quantas vezes nós nos temos nos perdido, caindo em tentações com coisas que aparentemente muitas vezes são até legítimas, mas que tiram Deus do centro. E aí nós acabamos caindo. E distração hoje em dia, meu irmão, é o que mais tem.
Se você quiser procurar distração, você vai encontrar muita distração. E aí, quando nós estamos distraídos, é aí que ele entra. Porque a gente começa a, não, isso aqui é relativo, não, talvez isso aqui não me leve. É aquele famoso, eu vou dando a mãozinha, né? E aí, quando eu ver, eu já levou o corpo todo. Então, ele está dizendo para a gente, olha, cuidado com o que você com o que você tem tido contato. E aí ele volta à situação de Gênesis e vai falar para a gente. Quando pela primeira vez Satanás tentou a humanidade, lá no Gênesis 3, ele usou essas 3 atrações. Porque ele fala aqui do caso de Eva. Eva percebeu que a fruta era boa para comer, concupiscência da carne. Que era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento, soberba da vida. E aí ela foi enganada. Ela cedeu à tentação, escolheu de vontade própria desobedecer a Deus, e aí os irmãos conhecem que Adão vai na mesma, e também Adão escolhe pecar. Então, Satanás usou a mesma estratégia lá atrás, ele tem usado também, ele é o tentador, ele tem usado a mesma estratégia nos nossos dias. Quando muitas vezes nós olhamos para alguma coisa, quando muitas vezes nós desejamos alguma coisa, e quando muitas vezes nós queremos agradar a nós mesmos. E aí a gente acaba caindo em tentação. E aí ele vai falar do caso de Jó também, que os irmãos conhecem. Quando Satanás tentou Jó, ele se dirigiu aos sentimentos egocêntricos de Jó e ao desejo de gratificação do eu, tomando os bens de Jó, seus filhos e servos, sua saúde e sua notável posição de prestígio entre os seus contemporâneos. Todas essas provações eram dirigidas à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Mas Jó não foi derrotado, diferente de Eva. Por quê? Por que Jó não foi derrotado? Deixa eu pegar onde eu falei o mais. Porque ele confiou em Deus. Não sei se eu marquei ali. Não marquei. Espera só um pouquinho. Quando pela primeira vez, não, eu não acompanhei aqui, mas não desculpa. Aqui tá tudo junto. Será que eu errei o slide? Agora. Eu vou repetir lá. Tá bom? Não. A segunda lá, tá lá. Todas essas provações eram dirigidas à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Mas Jó, eu destaquei lá, era aquele que eu queria pegar, confiou em Deus. Jó confiou em Deus. Ele não caiu na estratégia de Satanás. E é dessa forma que nós precisamos proceder hoje em dia. Nós precisamos confiar em Deus. E aí, quando nós confiamos em Deus, sabemos o que Deus tem preparado para nós, nós acabamos não caindo nas estratégias de Satanás. Você percebe que o tentador ele age da mesma forma, mas como nós reagimos nessas situações é que é o principal. E aí, claro, ele não poderia deixar de dar outro exemplo do que o nosso amado e querido Jesus Cristo. Lá em Mateus 4, de 1 a 11, ele vai registrar quando Jesus passa pela tentação. E ele faz e usa... Olha só, meus irmãos, como é repetitivo. Ele usa a mesma estratégia. Ele serviu de 3 atrações do mundo. Satanás tentou Jesus pela fome e o desafiou a transformar pedras em pão, que seria a concupiscência da carne. Pediu que Jesus se atirasse do pináculo do templo, seria a soberba da vida. E prometeu a ele os reinos do mundo, concupiscência dos olhos. Todavia, Jesus superou a tentação obedecendo a Deus e a sua palavra. Meus irmãos, resumindo, se você não conhece a palavra de Deus, se você não busca conhecê-la, você está suscetível a quem sabe, cair em tentação mais fácil. Quando eu não conheço, lembra, os meus limites, eu automaticamente, quase sou sempre levado a ultrapassar aquele limite. Então temos que ficar bem atentos a isso, tá? Avançando, veio depois. Isso, vai vir depois. Agora, tá bom. 3 níveis de tentação. Tá bom? 3 níveis de tentação. Para o seu ensino, as Escrituras registram exemplos de pessoas que cederam à atração da tentação. Como nós falamos lá em Romanos ainda agora, quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente aprende as Escrituras e quando nós usamos as Escrituras na nossa vida prática, nós estamos aprendendo com ela.
nós estamos fazendo com que ela vá moldando a nossa vida. Então, há registro de pessoas e exemplos de pessoas que cederam à tentação. E aí ele usa novamente o exemplo de Eva. Eva foi tentada pela concupiscência da carne, vendo que a árvore era boa para comer, a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, e a soberba da vida. Perceba a falha em resistir a tentações nos níveis de sentimento, agir e coração. Ele tem, assim, eu só trazendo aqui, o nosso material, ele sempre vai fazendo, vai andando, e aí ele chega nesse ponto aqui. Ele que diz, olha, tem três áreas da nossa vida, ou 3 reações que nós temos, que são sempre observadas em todas as lições que nós temos falado. Que é no nível de sentimentos, no nível do agir e no nível do coração. Tá certo? Sempre a gente acaba caindo nessas 3, que eu diria que são 3 diretrizes que ele sempre usa. Tá? Ele vai dizer sempre para a gente, olha, há algumas falhas que nós temos no nível de sentimento. E a primeira que ele fala ali é, as falhas nos níveis de sentimento tiveram início quando satisfazer a carne se tornou mais importante do que permanecer obediente a Deus. Não é surpreendente que depois de ceder à tentação, o nível dos sentimentos fosse dominado por medo. Todo mundo sabe. Eva vai com Adão, eles caem, Deus os chama, e quando Deus os chama e vem conversar com eles, o que eles têm? Eles sentem medo, eles sentem vergonha. Na área do sentimento, é o primeiro ponto onde a tentação eles sentem vergonha. O sentimento ali deles é esse: estamos com medo, estamos com vergonha de Deus porque nós fizemos o que desagradava a Ele. E logo em seguida, então seria a primeira diretriz, o primeiro norte que nós temos é no sentimento. O segundo norte seria no agir. A falha de Adão e Eva ao nível de agir ficou evidente quando eles deram ouvido a Satanás e não a Deus. Comeram o fruto, tentaram ocultar o seu pecado escondendo-se de Deus e ainda tentaram culpar um ao outro pelo seu comportamento pecaminoso, como está registrado lá em Gênesis 3, de 2 a 13. Então, o que aconteceu? Eles agiram, eles se esconderam. Por quê? Porque eles já tinham agido, né? Eles já tinham feito, já tinham desobedecido a Deus. E aí ele vai para a terceira vertente, que é o nível do agir, né? Ou o nível do coração. As falhas nos níveis de sentimento, agir, revelaram o coração de Adão e Eva, orientado em direção a agradar o eu e não a Deus. Os seus corações duros e egocêntricos ficaram também evidentes quando ambos falharam, deixando de confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus e um ao outro. Meus irmãos, eles sentiram, depois eles fizeram o quê? Eles agiram, e no terceiro ponto, o coração revelou por que eles fizeram aquilo. O coração deles não estava. Eles queriam ser igual a Deus, mas eles preferiram não agradar a Deus e agradar a si mesmos. Quantas vezes nas nossas vidas nós não somos como Adão e Eva? Nós não nos ligamos que nós estamos sendo tentados e aí nós acabamos sentindo aquelas coisas, nós acabamos agindo da forma que Deus diz que não é para agir e ainda nos justificamos daquela atitude. Há 3 níveis aqui, meus irmãos, que precisam ser observados muito nas nossas vidas. Quantas vezes nós não temos agido diante das tentações como Adão e Eva? E isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento. Tá? Não sei se eu já coloquei aqui, deixa eu só avançar. E aí, meus irmãos, o autor traz, vou só tomar uma aguinha aqui. Lembra que eu falei que a Bíblia ela traz registros para nos ensinar? A história de Adão e Eva ela deve nos ensinar. Para que nós tenhamos a esperança. Mas, ao mesmo tempo, a gente lê e não pratica, não faz. A gente é ensinado, mas será que nós estamos sendo ensináveis, né? Tá vendo aí, né? Ensináveis? Será que nós estamos aprendendo com tudo isso que está sendo registrado aqui? E aí ele traz uma outra história que nos ensina também, que é a história de Davi. Davi foi tentado nessas três dimensões também, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida.
E ele falha ali no primeiro ponto. Por quê? Eu já vou passar aqui, que aí fica mais fácil. Por que Davi falhou? Porque aos níveis de sentimento, quando ele atendeu a atração puramente física por Betseba. Todo mundo aqui, eu acredito que os irmãos lembram da história de Davi com Betseba. Ele estava lá, né, num belo dia, e olhou e viu que aquela mulher estava tomando banho, e aí ele acabou desejando aquela mulher. E aí ele atendeu aos sentimentos dele quando ele desejou aquela mulher, quando ele sentiu atração física por aquela mulher. E aí ele começou uma série de atitudes pecaminosas. Por quê? Porque ele olhou para aquela mulher nua, ele indagou a respeito daquela mulher, ele pergunta, né, e a história vai registrar, ele vai perguntar quem é que é aquela mulher que está ali. Né? Ele vai lá e pergunta, ele vai atrás, ele não simplesmente, ele viu aquela mulher, Senhor, olha, perdoa porque eu vi, não era esse o procedimento certo e eu vou tentar alinhar aqui para outra direção. Mas ao contrário, ele diz, puxa, quem é aquela mulher ali? Ah, eu já descobri quem é. Porque o meu coração, o meu sentimento, o meu desejo era esse. E aí ele vai, ele pergunta e ele descobre quem era Betseba. E aí ele adultera com aquela mulher. E depois ele mata o marido daquela mulher. Como? Lembra que lá, que nós lemos ainda agora, como um pecado que é fecundado, né? Ele fala, lembra que a cobiça engravidou e tornou-se depois pecado? Como é que um pecado? Ele cobiçou, e aí ele passou por um tempo, ele descobriu quem era, e depois que ele descobriu quem era, ele praticou adultério com aquela mulher, e depois que ele praticou o adultério, ele ainda matou o marido dela. A tentação, ele deu ouvidos à tentação. Meus irmãos, o que a gente falou no início foi justamente isso. Isso está registrado para que a gente aprenda. É ensino para nós. É ensino. De como não fazer. De como não proceder. O pastor já falou aqui várias vezes, alguns pastores também têm falado sempre. Davi não tinha que estar ali. Né? Não era isso? Davi não era para estar ali. Davi era para estar lá Ele era guerreiro, era para ele estar lá na frente de batalha, mas ele estava ali passeando. Né? Então, há coisas ou há momentos em que nós não podemos nos manter descuidados. Porque a tentação ela vem e ela age, ela ataca. E automaticamente, ele vai fazer o registro na letra C. Davi revelou o egocentrismo bem ali, eu marquei ali o final. Que é assim, meus irmãos, a parte mais... a pior parte quando nós cedemos à tentação. Porque lá no final, como eu coloquei de vermelhinho ali, ele vai dizer, ainda que Davi tenha mais tarde se arrependido em nível de coração, e há registros na palavra em que Davi se arrepende, ele sofreu as consequências do seu pecado. Né? E as consequências do pecado de Davi foram consequências muito ruins para ele. Lembra que a espada não vai mais afastar, não é isso? Ele vai assim, meus irmãos, e era um homem segundo o coração de Deus. Mas naquele momento em que ele dá ouvidos a Satanás, em que o coração dele, em que ele age daquela forma, automaticamente, meus irmãos, há consequências. Então, há consequências quando eu não me aproximo de Deus, quando eu não sigo o que é o principal para a minha vida, quando eu decido não obedecer a Deus. E aí, quando eu não obedeço ao meu Deus, há consequências para a minha desobediência. E foi isso que aconteceu com Davi. Né? E aí, meus irmãos, as consequências são muito ruins. Né? E os irmãos, há o registro aqui para que a gente fique atento a isso. A tentação, meus irmãos, ela procede de Satanás, mas quando ela chegar a nós precisamos nos revertir com o Espírito Santo, nos revestir com a palavra e reagir de forma diferente. Olhando para os exemplos e não fazendo, não tomando as mesmas atitudes que esses irmãos, infelizmente, tomaram. Colossenses 3,25 vai dizer o seguinte, meus irmãos. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, é um texto que tem que nos deixar muito alertas. Muito alertas. Mas ele coloca lá, a resistência de Jesus à tentação
e a derrota de Satanás estão registradas nas Escrituras para que você receba a esperança. Então nós estamos falando aqui, ele fala da primeira parte. Ó, a Eva não é um bom exemplo, né? Nesse ponto. Davi também, nessa situação, não é um bom exemplo, mas nós temos Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. Por quê? Porque ele derrota Satanás, ele mantém em nós a confiança de saber que nós temos um sumo sacerdote, tá certo? E esse sumo sacerdote, ele nunca pecou. Então, quem resistiu a todas as tentações de forma ímpar foi o nosso Jesus. Então, é nele que nós devemos mirar, é ele que deve ser o nosso parâmetro de santidade. Tá certo? E ele foi também tentado nas mesmas três situações. Jesus foi tentado pela concupiscência da carne, como está registrado lá em Mateus 4,3. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Pela soberba da vida, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mateus 4,6. E pela concupiscência dos olhos, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus foi tentado também nas três dimensões que a gente tem conversado sempre, mas em nenhuma dessas ele caiu. Eu achei bem interessante. Deixa eu ver se está aqui. Está no próximo slide. Ali, eu coloquei. Ó. Ao ser tentado, Jesus foi mais que vencedor nos níveis de sentimento, agir e coração, deixando-lhe um exemplo a ser seguido. Então, aonde Davi, aonde Eva, onde outros homens, quem sabe na Bíblia, tenham caído, Jesus não caiu e nos deixou o exemplo. Por isso que o texto de Romanos, lá, quanto ao que está escrito, sirva para nos ensinar, é justamente isso. Para que a gente fique atento e não caia nessas artimanhas do inimigo. Jesus, firme no alvo. Eu coloquei, ó. Jesus, firme no alvo de agradar ao Pai e não a si mesmo, não deu lugar aos sentimentos egocêntricos, mas escolheu viver de acordo com a palavra de Deus. E aí eu fiz um ponto aqui, né, e aqui me gerou uma reflexão, eu coloquei aqui, o quanto estamos dispostos a agradar a Deus? Né? Qual tem sido a nossa disponibilidade de agradar a Deus? Ou nós não estamos muito preocupados em agradar o nosso Deus? Porque Jesus aqui se colocou o quê? Ele foi firme no objetivo que ele tinha de agradar a Deus. Será que nós temos sido firmes no objetivo de agradar ao nosso Deus ou não? Ou a gente tem contemporizado, relativizado em algumas situações? Isso aqui agrada a Deus? Agrada. Mas eu acho que se eu fizer desse jeito pode agradar mais a mim, então eu não vou muito querer agradar a Deus. Esse é um ponto que eu fiquei assim bem pensando aqui quando eu estava estudando. O Senhor Jesus foi vitorioso no nível de agir, usando a palavra de Deus para responder a cada tentação e recusando-se a fazer o que Satanás pediu. O que Satanás pediu. Perceba que as respostas que Jesus Cristo deu não tinham como propósito iniciar uma discussão a respeito da tentação. Jesus fez afirmações servindo-se das Escrituras para não enredar maiores conversas sobre o assunto. Ele se manteve firme e confiante na palavra de Deus. E aí eu parei um pouquinho para refletir e eu coloquei, será que conheço a palavra e a busco para que em meio à tentação possa responder como Jesus respondeu? Será que nós temos respondido como Jesus respondeu diante das tentações que nós temos passado? Ou não? Ou nós não sabemos nem o que é para responder? Isso é uma coisa, meus irmãos, é uma situação em que nós precisamos estar atentos. Como é que eu reajo, como é que eu respondo quando eu estou diante da tentação? Será que eu respondo como Cristo respondeu? Usando a palavra, não usando a palavra simplesmente para fazer uma discussão sobre o tema, mas usando a palavra e aplicando a vida dele. E nós sabemos o desfecho daquele encontro, né? O que acontece durante aquele encontro. Mas também, meus irmãos, nós sabemos o que aconteceu antes. Antes do encontro, antes da tentação, aonde Jesus estava? Orando, né? Ele estava no
Não estava no deserto? Não sei se eu estou bem. Estava orando, ele não passou lá ou é depois da tentação? Dos 40? Hã? É antes, né? Então, onde ele estava? Ele estava buscando a Deus. Para que quando ele passasse... Eu creio que, assim, né, não teologizando, né, longe de mim, mas eu creio que ele sabia pelo que ele ia passar, né? Eu creio, né? Não sei se eu estou errado aqui. Mas ele estava o quê? Ainda que ele não soubesse, vamos lá, mas ele estava o quê? Ele estava preparado para passar por aquilo. Estava preparado. Será que nós não temos nos preparado para responder à tentação de forma correta? Ou como nosso Deus espera que nós respondamos para que nós venhamos a agradar a Ele? Ou não? Ou nós não estamos nem nos preocupando? Eu conversava com o irmão na sexta-feira aqui e às vezes nós ficamos insensíveis a essas situações. Inclusive a gente nem sabe nem quando a gente caiu em tentação, às vezes. A gente está tão distante algumas situações do que é ou dos princípios que são colocados que muitas vezes a gente passa batido, vai pecando e não sabe nem que está pecando às vezes. Por quê? Porque estamos tão distantes que a gente não sabe nem como reagir à tentação. Tinha uma propaganda de televisão antiga que era para conscientizar a população na época, né? É velha, essa é antiga, tá? Em que tinha uma senhora fazendo comida e o fogão estava aceso. Vocês lembram dessa? E a boca, não sei se vocês não, é coisa antiga, né? Coisa de gente que tem para mais de... Né, coisa antiga. Então vou aqui falar um pouquinho rapidinho de como era a propaganda. A senhora estava fritando o ovo e ela estava fritando na segunda parte do fogão. E ela tinha esquecido a primeira boca ligada. E aí ela colocava o braço dela e começava a fritar o ovo. Mas ela não tinha nem noção de que a boca estava acesa lá. E aí ela estava fritando o ovo dela e tal, e a filhinha dela chegava na sala e dizia: mãe, a boca está acesa. E ela olhava e ela estava queimada aqui. Ela estava com hanseníase. Ela não estava sentindo, ela estava insensível ao fogo. Aquele ponto ali não tinha mais sensibilidade. E aí, claro, a propaganda desenrola e tal, mas o que traz, qual é a consciência que nós temos que ter? Muitas vezes nós estamos diante do pecado fazendo e estamos insensíveis à palavra. Insensíveis ao que a palavra nos diz claramente. E é isso que ele está dizendo. Jesus aqui não estava insensível, não. Ele estava passando por um tempo de recolhimento, porque inclusive tudo que ele ia passar, meus irmãos, com certeza é porque ele tinha e ele mostrava e dava exemplo a nós de que precisamos ter, não é só aquela intimidade de que o pessoal tem falado tanto, mas assim, é uma intimidade de buscar mais a Deus. E isso, meus irmãos, é na minha vida. Todo o tempo. É uma coisa que a gente recorrentemente está conversando e em vários momentos nós precisamos estar mais perto do nosso Deus. E eu acredito, meus irmãos, que uma das formas mais fáceis de estar mais perto do nosso Deus é através da busca na palavra dele. Eu acho que é um bom veículo para nos levar a Deus. É buscar na palavra dele. Tá? E aí ele continua no nível do coração. Não, vou avançar aqui. Os slides estão... No nível do coração, Jesus revelou, mediante um compromisso inabalável de agradar e obedecer a Deus, resistindo a Satanás e não dando lugar à tentação em sua mente. Meus irmãos, não sei se é aqui, lá na frente, depois eu falo. Tá? Jesus foi tentado nos mesmos pontos em que você também é tentado. E ele nunca pecou. Portanto, ele pode entender o poder da tentação e a sua fraqueza. E vai socorrê-lo no momento de necessidade. Ele destaca de novo, novamente, aqueles textos que ele diz que o nosso Deus está sempre disposto a nos auxiliar no momento em que nós estamos em dificuldade. Ele sempre está disposto a nos auxiliar. E ele nos dá um exemplo maior, e não é exemplo maior do que o exemplo do nosso Deus. Aí ele vai para o ponto 5 que diz: as suas provações, mesmo esse material é assim, pastor, eu acredito que tinha alguns irmãos que já conheciam o material, mas esse material, ele não é só denso, ele é muito, muito assim, ele é muito autoconfrontante. Ele é muito, assim, ele vai apertando a gente em algumas situações em que a gente às vezes está muito relaxado. Mas relaxado aqui no sentido de relaxado mesmo, não é de sentido assim de bagunçado, que não tem nada, não está muito preocupado. Nós não estamos dando preocupação. Tem um instrumento, o pessoal que toca instrumento, antigamente, a gente tinha muita dificuldade em afinar alguns instrumentos. Não sei se ainda tem isso. O Ruiz não está por aí, mas o Azaf está, o pastor está, todo mundo aí. E tinha microafinação, lembra?
sei se alguém chegou ou lembra disso. Não, né? Pô, cara, hoje eu tô realmente puxando do fundo do baú, né? Isso não é dessa época, não. Então tinha microafinação no instrumento. Lembra, Max? Então você afinava aqui em cima e lá embaixo ele tinha, para você, aquele cara que tinha ouvido chato, né? Então ele ia lá e deixava. Então esse aqui, primeiro ele te afina e depois ele vai na microafinação e vai só ajustando. É o caso aqui. Ele está dizendo, olhem os exemplos. Olhem os exemplos. E aí ele vai falar para a gente as suas provações e tentações, uma revisão para lhe dar esperança. Essa parte aqui, meus irmãos, ela é uma revisão do que nós falamos. Entendeu? Ele está dizendo, cheguei aqui, falei para vocês de provações, falei para vocês de tentações, e agora eu vou dar uma revisada para ver se vocês estão ligados no que foi feito. E aí a gente vai passar aqui, vai dar uma revisada. E o primeiro ponto eu destaquei ali é estranho. Não, é porque está aqui embaixo. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta você. Tudo bem? Então Deus não pode ser tentado, ele também não tenta você, porque ele usa situações para nos provar. É isso que ele está dizendo. Ele diz também que o propósito da tentação é incitá-lo para que agrade a si mesmo em vez de obedecer a Deus. Tudo aquilo que nós já vimos desde o início. A tentação é orientada por Satanás para atrair a sua carne, satisfação dos seus desejos, ou viver pelos seus sentimentos egocêntricos. Todavia, a decisão de pecar ou de obedecer à palavra de Deus e resistir vitorioso à tentação é sua. Isso aqui, meus irmãos, ele está revisando, tá bom? Ele está vindo lá e está revisando o material. Então ele está dizendo, Deus não tenta, tá bom? Deus prova, Deus não pode ser tentado. Olha, a tentação é para que você não faça o que Deus espera que você faça, mas desobedeça a Ele. Esse é o primeiro ponto. No terceiro ponto, como ele está revisando e está fazendo isso para que a gente fique mais esperançoso, ele vai falar, deixar-se guiar por sentimentos e ceder à satisfação da carne caracteriza um estilo de vida anterior à salvação no Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, cair em tentação é algo inevitável e um estilo de vida próprio do homem natural. Ele vai falar, meus irmãos, quando você dá lugar a Jesus em sua vida, a obediência a Deus entra em conflito com a satisfação dos desejos da carne. Todavia, o Espírito de Deus que habita em você, lhe dá poder para vencer a tentação e viver para Deus. Meus irmãos, aqui, ele vai baseando em cima dos textos, alguns textos que nós já lemos, mas isso aqui é muito bom. E eu anotei aqui, fiquei, puxa, isso aqui é um negócio que eu tenho que conversar com meus irmãos lá na IBD. Qual é que tem sido o meu estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? Que ele fala aqui. Qual é o seu estilo de vida? Será que o seu estilo de vida é um estilo de vida próprio do homem natural? Próprio daquele homem que vive pecando? Ou não? O seu estilo de vida tem sido um estilo de vida que busca obedecer a Deus? Fazer o que o nosso Deus quer? Depender única e exclusivamente dele? Aqueles irmãos que têm feito, e eu incentivo, e nós incentivamos, a igreja incentiva, o grupo de vida incentiva, e o pastor incentiva, e todo mundo fala, e a gente manda o WhatsApp, a gente bota no Facebook, a gente bota em vários lugares. Aqueles irmãos que têm feito o devocional, qual era o tema do devocional dessa semana? Amputação radical. Amputação radical. Será que o meu estilo de vida tem sido um estilo de vida de amputação radical? E lembra qual era o tema que é falado em amputação radical? Santidade. Será que o meu estilo tem sido um estilo de vida de santidade, em que eu tenho tido, em algumas áreas da minha vida, uma amputação radical? Ou eu vivo como um homem natural? Essa é uma pergunta. Por quê? Porque ele afirma, viver como homem natural me levará a cair em tentação. Mas quando eu não vivo como homem natural, quando eu vivo uma vida, um estilo de vida de amputação radical, e há algumas coisas que nós vamos precisar, o devocional, meus irmãos, ele faz uma aplicação maravilhosa, disse, olhe para as suas companhias, olhe para áreas da sua vida, veja o que você precisa e corte. Isso, em algumas vezes, tem que ser assim, e não é fácil. Algumas coisas é difícil, há coisas que a gente consegue cortar, há coisas que não. A gente precisa fazer o quê? Precisa estar baseado nos princípios que foram falados, que foi falado pelo Bruno ali.
na última aula. Então, meus irmãos, aqui a gente olha para ele vai falar de tentação, que a gente é tentado, vai falar das provações. Não, ele está falando assim, olha, se você não viver um estilo de vida diferente, você vai cair em tentação. Se você não viver um estilo de vida diferente, você vai cair em tentação. Então, qual tem sido o nosso estilo de vida? Será que tem sido um estilo de vida de amputação radical? De busca à santidade? De busca de separação? E separação, o devocional vai falar também, não é viver como um ermitão, né? Não é viver como alguém lá no monte, né? Não é isso. Mas é como é que eu tenho reagido, como é que eu tenho respondido diante das tentações? Será que eu caio toda vez? Assim, eu acredito que é uma boa ilustração que o pecado na vida do cristão ele deve ser como uma via pavimentada que tem alguns buracos. Não pode ser uma via que está cheia de buraco e você cai num e vai no outro e cai não. Entendeu? Mas que isso não seja uma coisa corriqueira. E coisas e situações em que você já caiu, elas sirvam para você aprender que perto daquilo você precisa estar, ou melhor, diante daquilo você precisa estar longe muitas vezes. Né? Longe. E quantas coisas eu precisei da minha vida estar longe para não cair. E quantas coisas na nossa vida hoje nós precisamos estar distante para não cair. Amputação radical. As provações e os sofrimentos... Deixa eu adiantar aqui, para eu não me perder. As provações e os sofrimentos a elas relacionados são comuns a todos aqueles que seguem Jesus. Tais provações permitem que você participe do sofrimento de Cristo e siga o seu exemplo de vida sacrificial e obediente. Tá bom? Ainda que você possa provar angústia em meio a várias provações, o sofrimento que você experimenta não pode ser comparado ao valor de conhecer a Jesus Cristo, nem à glória que será revelada. Todos esses têm textos que nos dão a orientação. Eu só estou andando um pouquinho porque o meu tempo ali está um pouco apertado. A sua dor é apenas momentânea e Deus promete aperfeiçoá-lo, firmá-lo, fortificá-lo e fundamentá-lo após essa experiência de sofrimento. Então há provações que nós vamos passar na vida que elas não vão ser fáceis de passar. Elas não vão ser fáceis, entendeu? Mas elas vão servir para que a gente possa melhorar mais, para que a gente possa nos tornar melhores cristãos, tá certo? Deixa eu lá pro Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu jantei. Só um pouquinho. Não acredito. Passei. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. É porque eu queria falar ali, ó. Ainda que você possa provar angústia em meio a várias provações, o sofrimento que você experimenta não pode ser comparado ao valor de conhecer a Jesus Cristo. Então, ainda que você passe por sofrimento, não tem sofrimento que seja maior, e assim, eu não estou aqui menosprezando o meu sofrimento nem o sofrimento de ninguém. Entendeu? Tem uma amiga que ela me ensinou uma coisa, né? Ela disse assim, cara, cada um tem a dor, tu pode ter sensibilidade para a dor de uma forma, ou não, né? Mas todo sofrimento que se passar não pode ser comparado ao que você já tem, ou a quem você já conhece, que é Jesus Cristo. Então, sofrimentos, todos nós vamos, infelizmente, né? Ou felizmente, às vezes, para que a gente possa melhorar, nós vamos passar. Aí ele coloca lá, as provações são usadas por Deus para desenvolver em você um caráter à semelhança de Cristo, aquilo que a gente vinha falando. Aqui nós estamos só numa revisão rápida, tá? Só num bate-bola aí rápido do que a gente já conversou. Em você um caráter à semelhança de Cristo e devem ser recebidos com alegrias, pois elas têm o propósito de manifestar a excelência do poder de Deus e a vida de Jesus Cristo em você. Jesus, como seu sumo sacerdote, foi tentado em todas as coisas, à sua semelhança, mas sem pecado. Portanto, ele pode conceder misericórdia e graça para socorrê-lo em qualquer dificuldade, independentemente de quanto possa durar a aprovação. Então, meus irmãos, esse panorama que nós traçamos sobre provação e tentação, ele vai nos mostrar, e agora fazendo aqui trazendo à nossa mente
esses últimos conceitos aqui que foram colocados, ele vai nos trazer muito a consciência de que nós iremos passar por provação, nós iremos passar por, inclusive, tentações, tá certo? Mas como nós temos reagido diante dessas situações? Sabendo que as provações são para nos melhorar enquanto cristão e que as tentações são também para nos aproximar e fazer com que nós sejamos mais semelhantes a Deus. Diante de tudo isso que nós conversamos aqui, eu peço aos irmãos que meditem um pouco sobre isso, que pensem um pouco a respeito disso. Mas, meus irmãos, eu também vou pedir mais uma coisa. Você medita, você pensa, mas você precisa também dar alguns passos. Você precisa, diante de tentações recorrentes, quem sabe pecados que venham diante de você, você precisa obedecer mais, como eu também. Mas nós precisamos obedecer mais. E o meu convite agora é para que você feche os seus olhos, tá bom? Nós vamos orar, tá certo? Pedindo a Deus isso. Oremos. Ó Senhor de misericórdia, perdoa todos os meus pecados do dia, da semana, do ano, todos os pecados da minha vida, pecados da juventude, da maturidade e da velhice, de omissões e comissões, de mau humor, impertinência e ira, dos lábios, da vida e do viver, da dureza de coração, da incredulidade, meu Deus, da presunção, Pai, da soberba, da deslealdade às almas dos homens, Senhor, da falta de decisões ousadas na causa de Cristo, do zelo insincero pela sua glória, Pai, de trazer desonra ao teu grande nome, Senhor, da decepção, da injustiça, da deslealdade em meus relacionamentos, Pai, da impureza de pensamentos, Senhor, palavras e atos, Deus, da cobiça, que é idolatria, Senhor, de recursos acumulados indevidamente, Pai, desperdiçados levianamente, Senhor, não consagrados à tua glória, Pai, tu que és o grande doador, Senhor, pecados em oculto, Senhor, e no seio da minha família, Senhor, no estudo e no lazer, em meio, ó Deus, aos homens, na meditação da palavra e na negligência dela, Senhor, na oração sem reverência, na oração sonegada, Pai, no tempo, ó Deus, em que eu desperdicei, no ceder, ó Deus, às tentações de Satanás, Pai, e no abrir o coração a essas tentações, Senhor. Ó Pai, me perdoa em ser descuidado, quando sei que Tu estás perto de mim, em extinguir o Teu Santo Espírito, Pai, me perdoa. Pecados, ó Deus, que tenho cometido à luz e também, ó Deus, no meu pensamento, que tenho, ó Deus, restringido o Espírito em mim, contra, ó Deus, o amor que Tu tens colocado no meu coração, Senhor. Perdoa, meu Deus, todos os meus pecados, ó Pai. Aqueles que são sabidos e aqueles que são ignorados. Aqueles sensíveis e aqueles que eu não senti, Pai. Aqueles que eu confessei e aqueles que eu não confessei. Senhor, perdoa os meus pecados, os quais eu lembrei, e também daqueles que eu esqueci. Ó, meu Deus bom, ouve, ó Pai, a minha oração e me perdoa. Em nome de Jesus, amém, Pai. Meus irmãos, que essa seja sempre a nossa oração. Amém? Pastor, o senhor ora para a gente finalizar? Antes de nós orarmos, irmãos, a referência vai me faltar aqui, mas tem o texto que diz que agora que sabemos essas coisas, bem-aventurados somos se as praticarmos. Então, os irmãos estão vendo como a parte daquele ensino mais básico do autoconfrontação já ficou para trás. E ele era necessário, importante, porque ele pega cristãos em diversas fases da sua vida. Nossa própria igreja, nós temos novos convertidos e alguns que já estão com prazo de validade da salvação adiantado, né? O SEDEC, por exemplo, aqui. Aí, importante é começar da fundamentação e adiantar. Agora eu quero salientar uma coisa. Nós estamos num estudo de quase um ano. Então, se por acaso está acontecendo na sua vida o que, por exemplo, aconteceu na minha neste mês. Eu estava longe,
com limite de bagagem, eu não tinha condição de levar uma apostilazinha, lista telefônica dessa, né? Então, este mês, meu estudo ficou todo bagunçado. Então, eu tenho esta semana para estudar o que eu deveria ter estudado em 4. O meu ponto aqui, meu irmão, é que se você não estudar em casa, você vai literalmente boiar. Você não vai absorver e aprender aquilo que é necessário. Falo então, inclusive, para aqueles que têm me procurado online para acompanhar essa EBD, você tem alguns vídeos atrás para acompanhar. Precisamente, se não me engano, 16 vídeos para voltar e começar a entender do começo. Então, eu recomendo, meus irmãos, uma vez que não chegamos nem na metade, se você está deficitário, digamos assim, nesse estudo, certo? Invista tempo durante a semana, porque a lição de hoje aponta realmente para o que você colherá. A fundamentação e a base para algo, meus irmãos, que é a nossa luta até o nosso último suspiro. Seria maravilhoso se a conversão trouxesse para nós uma certa blindagem para com a tentação. Mas seria realmente maravilhoso. Mas não acontece assim. Vamos estar suscetíveis e com essas situações o tempo todo. Ontem, jantando, comemoração aniversário da minha queridíssima, eu mencionava, irmãos, porque eu pensei nisso quando o Cédric estava falando sobre a Gênesis 3, né? Se você for lá em Timóteo, você vai ver que Timóteo fala a diferença do que aconteceu com o homem e com a mulher, ou melhor dizendo, com a mulher e com o homem, em Gênesis 3. Então eu fiquei assim pensando como que inclusive a nossa constituição biológica, orgânica, a diferença de um simples cromossoma faz o universo de tentações das irmãs muito distinto, mas ainda assim em outras questões intersecciona, né, com o universo de tentações dos irmãos. E como isso é muito interessante, irmãos, você avaliar e compreender, inclusive, as lutas da sua esposa, compreender as lutas do seu esposo, a luta dos seus filhos e filhas, e assim por diante. Porque é algo muito incrível, completamente diferente. Isso dava uma tese de doutorado, porque realmente é um estudo de caso para você ver como que você mostra um lápis para um homem e um lápis para a mulher, e a forma como vê um lápis é completamente diferente por causa disso daí, e da diferença. O que isso tem a ver com tentação? Muito, porque nós temos que estar sensíveis ao meio ambiente que nós criamos para os irmãos e para as irmãs. Nós temos que estar sensíveis ao meio ambiente que nós criamos, com a forma como nos comunicamos, como nos portamos e a sociedade na qual nós vivemos. Mas em tudo isso, irmãos, de maneira nenhuma, tudo isso é alguma coisa para justificar algo, estou explicando. Mas não é para justificar, porque a lição é abundante em nos mostrar aquilo que eu venho falando há muito tempo. Se eu peco, ou se eu não resisto à tentação, não é porque eu não consegui, é porque eu não quis. Não há tentação, não há nada que venha sobre nós que não seja comum aos homens, mas fiel é Deus que junto com ela nos dá o escape. Eu não quis, eu resolvi agir desta maneira porque satisfazia a minha carne naquelas 3 concupiscências, né, que na nossa versão está traduzido apenas como cobiça, parece, né? Que afetam a nossa vida. Amém?